Olá, seja muito bem-vindo ao canal 5 Elementos. Faremos agora uma leitura para você de Sagitário. Qual a orientação do tarô para o sagitariano para o mês de dezembro? Qual a orientação do tarô para Sagitário, mês de dezembro? Então vamos lá? Você também gosta de se orientar pelo tarô? Então inscreva-se no nosso canal. Semanalmente eu coloco leituras aqui, ok? Deixe o seu like, se inscreva e caso você queira agendar uma leitura com a sua energia, é só entrar em contato pelo WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. Então vamos lá? Sagitariano no momento atual, qual o desafio dessa situação que você traz, tarô? Qual o positivo dessa situação? Projetos ou trabalho para Sagitariano no mês de dezembro, qual o lado desafiador e qual é o positivo dessa situação? Casa ou família do sagitariano, o lado desafiador e o lado positivo. Parcerias ou relacionamento, qual a orientação do tarô para o sagitariano em dezembro, o lado desafiador e o lado positivo. E para a saúde de Sagitário, qual a orientação do tarô para o sagitariano em dezembro, desafio e leitura positiva. Gratidão, tarô, gratidão, universo. Qual é a energia aí do seu próximo mês? A carta do enforcado. A carta do enforcado fala aí de uma tendência, né? Uma situação em que você deixa de fazer algo por você para fazer algo para ajudar uma outra pessoa, para priorizar uma outra pessoa ou uma outra situação que não tenha tão a ver com você. Mas isso sendo uma escolha sua, uma escolha de ajudar alguém. No lado positivo dessa situação, né, você ganhando ainda mais uma iluminação, né? No lado desafiador, você se lançando para essa situação, mas não vendo diferença, você não percebe, a pessoa em questão nem percebe que você está fazendo ou adiando planos seus, adiando seus projetos por ela. Então, qual a diferença que isso faz, né? Não que a gente tenha que fazer sempre esperando um reconhecimento, mas fazer e não surtir nenhum efeito, então que a gente se volte pra gente, né? Então analise aí até que ponto vale a pena você deixar de fazer os seus projetos, deixar de vivenciar as suas questões e que você esteja focando em na vida de outra pessoa e ela não anda nem percebendo, porque ela tem que passar por essa situação que ela esteja passando, ok? Então vamos lá, qual é a orientação do tarô, o seu momento atual, Sagitário? 9 de copas, mas o lado desafiador dessa situação, 2 de espadas. Olha, tem alguma situação aqui que está mexendo com o seu emocional. E o 2 de espadas vem falando de alguma situação em que você tenha que tomar uma escolha, uma atitude, e que você deva deixar o emocional de lado, tá? Porque aqui, 9 de copas no negativo, tá falando que você tá repleto do emocional para essa situação, para essa atitude que você tenha que tomar. Você está repleto do emocional. E a orientação do tarô seja imparcial. Seja imparcial, tá? Aqui você deve considerar as questões mais, como que eu falo? Eu não estou lembrando da palavra agora, mas você deve levar em consideração as questões que não sejam as emocionais, que agora eu não estou lembrando. O emocional tem que ser deixado para trás, para segundo plano neste momento, tá? A lua ao longe, o lago lá ao longe, você deve deixar o emocional de lado e levar em consideração aí ser mais específico nas suas decisões. Seja imparcial, essa viseira que está aqui nessa moça, seja imparcial ao tomar as decisões. No lado positivo dessa situação aqui, você então conquistando algo e você comemorando com as pessoas que são próximas a você. Aquela carta do enforcado, né? Falando aí dessa situação em que você está num momento em que você se volta para alguém, você prioriza o momento de alguém, a situação, um contexto aí talvez familiar.
E aqui a carta do julgamento no positivo, tem alguma coisa que acontece que você realmente modifica esse seu ponto de vista, você modifica esse seu jeito de que você anda levando a situação, e uma mudança de forma positiva, tá? Então, por exemplo, pegando esse contexto ali, se for uma situação desafiadora, eu sempre adio os meus planos em prol dos meus filhos, né? Mas os meus filhos já não são crianças mais. Meus filhos querem fazer faculdade, mas então eu não estou tendo condições de pagar a faculdade e fazer um curso que eu tenha vontade de fazer, ou fazer uma viagem que eu tenha vontade de fazer. No geral, eu sempre priorizo então as coisas dos filhos, mas aqui alguma coisa acontece, né? E você consegue adquirir um equilíbrio. Olha, eu sempre até aqui paguei a faculdade dos meus filhos, mas neste momento em específico eu vou tirar esse dinheiro, eu vou fazer um investimento para minha viagem, né? Por exemplo, eu vou fazer um investimento que seja para mim neste momento. Então, de repente, você passa a entender que você não vai ser uma má pessoa, você não vai ser uma má mãe ou um mau pai, se você, de repente, identificar que você também é importante, que você também deve se cuidar e não somente dos outros, ok? Veja se faz sentido isso para você. Aí, nós temos para projetos ou trabalho, nós temos 2 de paus, como carta resposta, e 3 de paus no negativo. No positivo, 5 de copas. Então, vamos lá. Fazendo uma soma aqui, 2 e 3, 5. No negativo, algo que possa causar uma instabilidade, tá? Então, vamos lá. 2 de paus no negativo, algo que, dentro do projeto, dentro do trabalho, uma oposição. Então, talvez você encontre uma pessoa que se opõe a alguma coisa que você traga como um entendimento, ou uma parceria que se opõe, né, neste momento, a alguma situação do projeto. 3 de paus no negativo, talvez você aí pensando muito, vou ou não vou, toma ou não toma a atitude, pego ou não pego esse projeto, tá? E aí o tarô vem e fala, olha, não é momento de parar, ok? 2 de paus, uma situação que traz uma oposição, que provoca uma oposição. E aí, o 3 de paus no negativo, você aí questionando muito, não sabendo se dá o próximo passo, agarrado às questões aqui, né, ao que está certo já, e indeciso se eu pego aquele projeto ali, ou se eu aceito aquela proposta de me mudar por causa do trabalho, né? Lembra da carta do enforcado? Você deixando de fazer alguma coisa que seja prioridade para você, que seja o seu projeto em prol de outras pessoas. Então, talvez aqui uma situação que aparece, uma proposta de você de se mudar por causa do trabalho, mas por questões talvez familiares, você adiando, você então não aceitando esse projeto, você não aceitando esse convite de trabalho. E isso é algo que aparece de forma inesperada. Isso não é algo que estava você já talvez pensando que isso fosse acontecer, né? Isso causa uma instabilidade. No positivo, 2 de paus, você identifica aí um parceiro. Então, talvez dentro dessa situação de trabalho, aparece para mim uma oportunidade de eu trabalhar em um outro lugar. Então, eu vou fechar uma parceria com alguém que eu sei que se identifica comigo, eu me identifico com essa pessoa e a gente então iniciando uma parceria, porque antes eu trabalhava sozinho, mas agora eu identifico aqui uma pessoa que possa ser meu parceiro e continua com esse meu projeto aqui, e eu assim faço o positivo da leitura, eu não paro, eu alcanço, eu pego mais esse outro projeto, mesmo que ele não tenha diretamente a ver com esse projeto que eu esteja trabalhando neste momento, tá? 5 de copas no positivo, 5, alguma situação inesperada que acontece, mas no positivo te causa um bem-estar, tá? É algo que acontece de forma inesperada, mas de forma positiva. Então você aqui, ó, fazendo um movimento de eu paro de olhar para as minhas perdas, passo a valorizar aqui as minhas conquistas e sigo adiante. Ok? Então, identifico aqui um parceiro, identifico uma pessoa que possa me ajudar e passo a parar, eu paro de olhar as perdas que eu já tive e começo então uma nova trajetória em que eu vejo e valorizo e isso vai me restabelecendo emocionalmente, ok? Vamos lá para casa ou família de Sagitário.
A carta do diabo, ou o senhor do oculto, no negativo, e a carta da torre também no negativo. Olha, aqui pode estar falando o seguinte: ou tem alguém aqui dentro da família que é muito apegado, né, às conquistas, ao trabalho, às questões materiais, tá? Isso de forma negativa, isso aprisionando alguém. Pode ser você que esteja vendo essa leitura, ou pode ser alguém da família, ou alguém da casa, tá? Aqui pode estar falando, talvez, de uma situação em que a família passa por uma reestruturação, uma mudança radical. Então, casando essa leitura com a situação de trabalho, então existe alguém aqui nesse contexto, uma proposta de mudança, eu ir para talvez um outro estado, eu ir para um outro lugar, né, uma questão de trabalho, e isso aqui, mas tem alguém que não aceita. Então, dentro desse contexto família ou dentro da casa, é realmente sendo difícil trazer essa proposta para alguém, tá? E aí cai a torre, né? A torre, no caso aqui, de forma bem sofrida. Então, quanto mais eu me apego a essa torre, mais eu me estabaco, né? Vamos colocar assim, porque o rompimento ele já tá aqui. Agora, cabe a mim, se eu for cair agarrada a essa torre, eu vou embora junto com ela. Agora, se eu deixo a torre ir embora, né, se eu deixo essa transformação acontecer, ela vai embora e eu continuo, eu me restabeleço, eu me reestruturo. Então, aqui eu vejo que talvez uma proposta de um trabalho que você tenha que se mudar, ou alguém tenha que se mudar, e aqui existe esse mal-estar. As crianças, como é que vão ficar, os filhos não vão se adaptar, e toda essa preocupação, todo N coisinhas, ou um do casal, né, um dos, também tem a questão do já estabelecido, o emprego, como que a gente vai fazer com essa questão de você indo se mudar, você sagitariano, e aí os familiares, a casa, tem alguém que fica para trás, e tudo isso sendo causado um incômodo. No positivo dessa leitura, vocês conseguindo identificar, vocês conseguindo achar a melhor forma para tudo, e vocês conseguindo materializar os seus sonhos, porque essa proposta aqui que aparece de emprego, que por enquanto causa um desconforto, causa uma instabilidade, mas vocês conseguindo então entrar numa harmonia, aquela parceria que você identificou como sendo um bom parceiro para levar, né, dar sequência no seu projeto que você já tem aqui, na sua empresa, que você tenha onde você esteja, e você conseguindo de fato ir para essa nova proposta, não deixando o anterior, mas uma proposta de um emprego que vai te trazer uma estabilidade, e vocês então conseguindo ter aí a materialização das coisas, ter a materialização, as conquistas dentro de casa, tá? Rainha de espadas no positivo, tem alguém aqui que possa vir com palavras, ou vocês assinando documentos, diante de toda essa ruptura, a carta da torre, a mudança, as transformações, a mudança com as crianças, não sei o que, e vocês assinando documentos, vocês conseguindo fechar contratos, e isso sendo realmente algo bastante próspero para você, sagitariano, para sua casa, para sua família, tá bom? Vamos lá. Parcerias ou relacionamento, o que o tarô traz pra gente? Pajem de espadas, no negativo, as de paus. Olha, dentro de parceria ou de relacionamento, tem alguém que está sendo infantil aqui, é o que eu vejo. Pagens traz referências de alguém muito jovem. Se não é uma pessoa muito jovem, traz referências de uma infantilidade dentro de algum contexto da relação ou dentro da parceria. E inicia-se, né, início, eu acho que eu vejo aqui esse início dessa infantilidade diante de alguma coisa referente ao trabalho, paus, projetos, trabalhos, tá? Então, cuidado com, eu vou fazer birra, eu não quero que você se mude, né? Porque você sempre agiu ali com a carta do enforcado, você sempre me priorizou, então eu não vou facilitar a sua mudança para esse emprego lá em outra cidade, ficar longe de mim. Olha, aqui tá trazendo que existe aqui dentro dessa questão de parcerias ou de relacionamento, existe uma infantilidade, tá? No positivo, pode representar um início, uma mensagem que chega,
talvez de um documento que você tenha que assinar, ou aqui dentro da relação, né, pajem de espadas, dentro da questão de cônjuge, realmente vocês passando por um momento em que vocês estejam preocupados com algum filho. Esse pajem de espadas pode trazer essa referência também. Então, talvez dentro de todo esse contexto de mudança, de uma nova proposta de um novo emprego, que talvez um tenha que mudar primeiro, mas aqui dentro do contexto família, quando eu citei a questão das crianças e toda a mudança, que não sei o que, vocês realmente preocupados com isso. Agora, dentro dessa questão, se for, por exemplo, parceria, se você nem é casado ou não tem filhos, enfim, dentro do contexto parceria, tem alguma coisa aqui na parceria, alguém que esteja sendo infantil dentro de uma situação, ou pode ser ainda falando de uma inexperiência para um projeto, tá? Paus, projetos. As, início. Então, uma inexperiência para algum projeto que esteja para acontecer, para você, dentro dessa parceria, né? Tem alguém que talvez precise se especializar dentro dessa parceria, tá bom? Ou os dois, né? Os sócios precisando se especializarem. No positivo, uma mensagem que chega, talvez vocês iniciando, mais uma vez, assinando documentos, né, e 9 de paus, e vocês saindo de um momento em que vocês estavam muito desgastados, já prestes a largar, inclusive, o relacionamento, ou largar a parceria, tá? Porque 9 de paus no positivo, 9 de paus, eu prestes a largar, eu exausto, exaurido, e aí no positivo, calma, falta pouco para você concluir, para você chegar com êxito nesse processo, no resultado desse projeto que vocês trabalham. Então, dentro da parceria, é preciso que alguém se especialize, ou os dois sócios se especializem em algo, porque tem um projeto que inicia que talvez vocês não tenham ainda o devido conhecimento. Mas não está tudo perdido. Busque por conhecimento, inicie, e vocês assinando documentos aqui que possam aparecer, e vocês aqui saindo de uma fase de exaustão, de quase que abandonando os outros projetos, porque as coisas não estavam fluindo, tá? E as coisas então passam a fluir, ok? Se é dentro de relacionamento, aqui vocês podem estar no momento em que estejam preocupados com algum filho, né? Um início de uma preocupação por causa dessa proposta que apareceu de uma mudança, um de vocês tendo que mudar, né? Mas busque por orientação, busque por psicólogos, né? Veja quem pode orientar vocês. Psicólogos, por quê, Ju? Por causa da psique, tá? Aqui, espadas falando aqui de uma possibilidade de um psicólogo ajudando vocês, orientando vocês, tá? E vocês conseguindo concluir com êxito essa situação em que vocês estejam aí se desgastando, ok? Vamos lá para a saúde de vocês, sagitariano, neste mês de dezembro. Rainha de ouros como carta resposta e pajem de copas no negativo. Vamos ver o que pode ser. Olha, tem alguma situação aqui que esteja somatizando, né? O emocional esteja se somatizando no corpo. Ouros, o corpo, o nosso templo, a nossa saúde. Copas, trazendo a questão emocional. Cuidado com excesso de medicamentos ou excesso de bebidas, e isso possa estar se somatizando no seu corpo. Rainha de ouros no positivo, você aí é uma pessoa que é a mantenedora, né, da família. Você é a pessoa que com êxito tem as questões em equilíbrio, as questões familiares, lembra da carta do enforcado? As questões familiares e as questões do trabalho, você consegue levar em harmonia isso, com prosperidade. E a carta do eremita no positivo. Então, aqui, o que isso pode me trazer referência de saúde, Ju? Você cuidando, você sendo uma pessoa que alimenta, que nutre o seu corpo, ou que nutre a sua família, tá? Você cuidando desse templo que você tem. E a carta do eremita, que fala da questão da interiorização, da questão de eu identificar a minha sabedoria. Eu, diante de toda a minha experiência, eu tenho sabedoria. E com a sabedoria e com a iluminação que eu tenho, eu também trago essa iluminação para as pessoas à minha volta, tá? Então, e a carta do eremita, ela traz referências do signo de Virgem. Virgem trabalha muito, é muito categórico em tudo que vai fazer, né? É muito detalhista, né? E aí, tenha essa questão do detalhe, né, com o zelo da sua saúde,
tá? Tenha amor, mais amor por você. 9 é um amor que é fraterno, é um amor que expande, mas traga essa fraternidade que você tem, traga essa grandiosidade que você tem para o cuidado próprio também, ok? Cuide de você, Rainha de Ouros, tá? Cuide do seu templo, da sua saúde, tá bom? No negativo, ela também pode estar falando aqui de perda de peso, uma perda de peso de forma muito excessiva, ok? E cuidado com o excesso de medicamentos. Talvez medicamentos, isso saiu numa outra leitura também, medicamentos para emagrecer, cuidado com isso. O tarô pode estar trazendo um alerta para essa situação, ok? Deixa eu ver o que mais nesse eremita aqui. 9 também traz referências de terra. Terra é o corpo, é a materialização, são os 5 sentidos. Então, cuide do seu corpo, cuide do seu templo e cuide também do seu emocional. Não enfie a cara em medicamento com o intuito de emagrecer. Cuidado, tudo que excede atrapalha, tá bom? Então tá. Espero que tenha sido útil para você essa leitura, que tenha feito algum sentido. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. É uma forma de me apoiar quando você faz esse processo aí, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima leitura.